Oi gente, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o filme A Noite das Bruxas, que eu nem vou dizer que é uma adaptação da Agatha Christie, mas sim levemente inspirado no romance policial com o detetive Poirot. Antes de eu começar a falar sobre esse filme e sobre o livro também, já vou dizendo que se você não quer saber absolutamente nadinha, nenhum spoiler, não assista esse vídeo. Eu vou falar sobre todos os aspectos da história aqui que eu não gostei. Vai rolar uma montanheira de spoiler, então estejam avisados. Estreou nos cinemas o filme A Noite das Bruxas, que é o terceiro filme do Kenneth Branagh como detetive Poirot. Ele que se propôs a recriar todo o universo da Agatha Christie, adaptando seus livros, começando por Assassinato no Expresso do Oriente, depois veio Morte no Nilo, e agora chegamos ao terceiro filme, A Noite das Bruxas, que em inglês ganhou o nome de A Haunting in Venice. O livro é esse daqui que eu estou segurando, e para quem conhece a história, quando viu o primeiro trailer do filme, já achou aquele negócio muito do estranho. Uma história de assombração em Veneza? Será que a gente tá falando da mesma história, seu Kenneth Branagh? Isso porque A Noite das Bruxas, o livro, é uma história de assassinato publicada em 1969, então dos livros mais lá pro final da carreira da Agatha, que vai morrer em 76. E esse livro tem como cenário uma cidadezinha no interior da Inglaterra, o típico cenário que a Agatha adorava usar para os seus livros. Uma cidadezinha de interior, onde todo mundo se conhece, e o mal, ó, tá ali do lado da gente, a gente nem imagina. Pois bem, ainda falando sobre esse livro, nessa cidade está acontecendo uma festa de Halloween na casa de uma mulher chamada Rowena Drake. Tem muitas pessoas lá se divertindo, inclusive uma personagem chamada Ariadne Oliver, que aparece em vários livros da Agatha Christie e é uma escritora de romances policiais e é amiga do detetive Poirot. E aí, no meio dessa festa, uma adolescente chamada Joyce Reynolds, que tem 13 anos e é conhecida por ser uma menina meio mentirosa e que gosta de chamar a atenção, diz ali em um dado momento que já viu um assassinato no passado, mas que não tinha percebido que aquilo lá que ela viu era um crime. Literalmente no livro suas palavras são: "Eu já vi um assassinato", respondeu Joyce. "Não diga tolices, Joyce", repreendeu a senhora Whittaker. "Mas eu vi um crime de morte. Eu vi. "Por que você não foi à polícia, então?", perguntou Kate. "Porque eu não sabia que era um assassinato quando vi. Só muito tempo depois foi que eu comecei a compreender que era um crime. Alguma coisa que alguém disse só um mês ou dois depois me levou a pensar subitamente: ah, aquilo que eu vi era um assassinato." "Quando foi que isso aconteceu?", perguntou Beatrice, e ela respondeu: "Há anos. Eu era muito pequena na ocasião." Claro que ninguém acredita nela, a menina é altas mentirosa, as pessoas acham que ela tá inventando mais uma história como sempre. Só o que acontece horas depois? Encontram a Joyce morta com a cabeça em uma bandeja de maçãs cheia de água, e aí temos o assassinato que será investigado neste livro, A Noite das Bruxas. Será que ela morreu porque sabia quem era o assassino desse crime do passado? Como eu disse, uma das pessoas que estava na festa era a Ariadne Oliver, personagem muito interessante do universo da Agatha, muito conhecida pelas fãs da autora. Acredita-se que Ariadne era o próprio alter ego da Agatha Christie. Nos livros ela é uma escritora de ficção de mistério e as histórias dela fazem muito sucesso e tem como protagonista um detetive finlandês. Ela é muito amiga do Poirot e nas histórias sempre pede ajuda para ele, né, para solucionar algum crime ou algum mistério impossível. Então, o que ela faz nesse caso do assassinato da Joyce? Ela liga pro Poirot e fala para ele: "Poirot, meu querido, mataram uma garota aqui nessa festa de Halloween e eu preciso que você venha até aqui urgente para me ajudar a descobrir quem é esse assassino horroroso." Essa é a trama do livro da Agatha, A Noite das Bruxas. E aí Poirot, óbvio, vai até aquela cidadezinha, começa a investigar as pessoas que participaram da festa e que podiam estar relacionadas à frase comprometedora, né, que a Joyce falou sobre ter presenciado um assassinato. Agora, vamos para o tal filme do Kenneth, porque ele já muda todo o cenário que a Agatha criou, porque no filme a história se passa em Veneza, uma cidade que não tem absolutamente nada a ver com o interior da Inglaterra, nem mesmo é uma cidade no interior da Itália, né, naquelas cidadezinhas típicas e fofas italianas. Nada disso. Veneza é esse ponto turístico conhecido mundialmente, a cidade do attenzione pickpocket, e que tem aquele simbolismo dos fantasmas do tempo, dos doges do Renascimento, das construções antigas, do carnaval veneziano e das muitas águas que já passaram por debaixo daquela ponte dos suspiros. Então Kenneth
pega essa carga simbólica refletida na própria beleza da cidade para construir realmente um filme cinematográfico, que é o que ele gosta de fazer, né? Onde ele consegue aproveitar as belas tomadas da cidade, do carnaval veneziano e realçar mesmo o apuro estético do lugar para esse filme. Segundo, Poirot não começa o filme investigando assassinato nenhum. Ele tá lá em Veneza vivendo como um aposentado, coisa que também, não tem nada a ver com o livro original e, inclusive, me lembrou foi outro livro que é o Começo de O Assassinato de Roger Ackroyd, que, se não me engano, gente, se eu não estiver enganada, me corrijam, por favor, se eu estiver. No Assassinato de Roger Ackroyd, ele vai para essa cidadezinha ficar lá na dele, né, plantando abóboras. E aí acontece um crime e ele se prontifica a investigar. Mas voltando ao filme, A Noite das Bruxas, Poirot é convidado pela Ariadne para participar dessa sessão espírita, para tentar desmascarar uma médium que ela acha que é uma trambiqueira. Qual o nome da médium? Joyce Reynolds, que no livro é a menininha que foi morta na festa. Olha a bagunça começando. A Joyce do filme é uma mulher de meia idade, não tem nada a ver com a menininha mentirosa do livro. Essa sessão é organizada por uma Rowena Drake, que também está no livro, mas é só o nome dela mesmo, tá? No filme, ela perde a filha após a garota se afogar em um dos canais de Veneza e acredita-se que foi um suicídio. Rowena está desesperada para falar com a filha através da médium, então chama essa médium para tentar um contato e outras pessoas são convidadas a comparecer à sessão para ver o que vai acontecer. E é nesse lugar aí que vai acontecer todo esse rolê da assombração. A Ariadne está intrigada porque ela acha que essa sessão espírita é na verdade, uma trapaça, né? Mas ela não consegue desvendar como essa trapaça está sendo feita. Então ela chama o Poirot a sair da sua aposentadoria lá esquisita para ajudar a desmascarar a médium. E o Poirot, como é amigo da Ariadne, decide comparecer. Aqui um parênteses, outra coisa que não tem nada a ver com o livro e nem com a obra da Agatha é o fato do Poirot ter um guarda-costas, que ele leva pra cima e pra baixo como se fosse uma celebridade que todo mundo conhece na rua, quando na verdade nos livros as pessoas reconhecem o Poirot mais pelo nome do que pela aparência, né? Ele nunca teve a necessidade de andar com um guarda-costas, ele não é uma estrela do cinema, então outra viagem na maionese do Sr. Kenneth que não dá para aceitar quando a gente está vendo esse filme como um dos fãs dos livros da Agatha. Pois bem, Poirot chega na sessão espírita para tentar desmascarar a médium, só que mortes acontecem. E a partir daí, ele começa a investigar todos que estão nesta casa onde acontece a sessão espírita. Ele vai trancar todo mundo lá dentro, né, daquela casa e interrogar um por um para tentar descobrir o que está acontecendo. E em meio a isso, ele começa a ter alucinações, vê crianças andando pela casa e a menina morta também que havia sido afogada no canal. A casa por si só já tem um histórico muito ruim de mortes de crianças no passado. Era uma espécie de orfanato onde crianças foram presas e deixadas para morrer. E é daí que vem aquele toque sobrenatural do filme, né, que outra vez não tem absolutamente nada a ver com o livro. Entendo que o Kenneth quis dar outra roupagem para a história e apelou para o lado dos fantasmas, das vozes, dos vultos. E tudo isso de uma certa forma se explica no final, mas é outra história. Isso não tem nada a ver com a história original. Outras coisas que mais me incomodaram foram as seguintes. Eu já tinha dito que não me importava tanto assim com alguns detalhes físicos que foram mudados pelo Kenneth, porque o que me importa mesmo era que a história não fosse muito mudada, né? Porque a história é o essencial da obra da Agatha, é o mais importante, é o que fez ela se destacar na literatura, a forma como ela criava os enigmas e como arranjava uma solução sempre brilhante para eles. Então o personagem até que podia ter mudado um pouquinho ali fisicamente, um bigode ali, uma coisinha aqui, mas a história não, né, gente? A história já é imperdoável, né? Nesse filme, Poirot parece um homem amargurado, com graves problemas psicológicos por causa do que ele passou na guerra, como se fossem feridas ainda não cicatrizadas, e triste por causa de um amor perdido que, na real, nunca existiu nas histórias originais da Agatha. Uma tal de Catherine, que é uma total invenção do universo dos filmes do Kenneth. Eu acho que ela aparece primeiro até em um assassinato no Expresso do Oriente. E em um dado momento ele diz que não tem nenhum amigo, parecendo alguém que carrega um profundo ressentimento pelas escolhas da vida, assim, né, pelas experiências do passado. E eu honestamente, não reconheço o Poirot agindo dessa forma. Nos livros da Agatha, ele é um personagem que carrega fortes lembranças do passado, mas ele tem amigos, inclusive seu parceiro de investigações, que é o Capitão Hastings,
que dá uma leveza para as histórias, né? O Poirot mesmo é mais leve, claro, ele lida com crimes que tem consciência das maldades e das crueldades da vida, mas ele também sabe ser bem-humorado e é mais empático com as pessoas e não tão agressivo como Kenneth escolheu viver o personagem, principalmente nesse terceiro filme, uma pessoa até assim meio rancorosa com Deus e com a própria história de vida. Então, isso me incomodou muito, porque dessa vez ele mexeu na personalidade do Poirot, transformando ele num homem abalado por essas cicatrizes do passado, longe daquele detetive até caricato que a gente encontra nos livros e que de tão curioso nos faz rir pelos comentários e às vezes pelas observações que chegam a ser risíveis, né? O mais próximo que o Kenneth chega dessa leveza é quando ele mede o tamanho dos ovos cozidos que ele vai comer no café da manhã, e isso ele faz em todos os filmes até agora, e é aquele lado caricato do detetive que eu falei que é tão interessante também, né? Então o Poirot do Kenneth é um Poirot pesado, é um Poirot amargurado, que quer se isolar e que quer parecer ser mal amado pelo mundo. Acho esse um Poirot muito diferente daquele personagem original dos livros. Outra coisa que eu fiquei indignada, e vocês já estão preparados para os spoilers desse vídeo, porque eu já avisei lá no começo, né? É que nesse filme aparece, como eu disse, a Ariadne Oliver, uma personagem que eu amo e que eu acho super divertida. E sabe no que o Kenneth transforma a Ariadne nesse filme? Numa traíra. Pois é, ela vai tentar enganar o Poirot nessa história porque ela quer escrever um best-seller e já faz algum tempo que ela não tá conseguindo lançar um livro de sucesso. Então o que ela faz? Ela cria uma situação mancomunada ali com o tal guarda-costas do Poirot para tentar enganar o detetive com alguns truques ali na sessão espírita e criar um livro contando a história dessa sessão e como o detetive foi enganado. Como ela quer escrever um livro de sucesso e não tem conseguido, ela tenta usar o Poirot para voltar a vender livros. É claro que o Poirot descobre isso no final e os dois se desentendem e ela diz coisas horríveis pra ele, como por exemplo, você não tem nenhum amigo, embora ele mesmo tenha dito isso no começo do filme, mas na minha opinião não condiz com o personagem. Ela diz que nada mais justo do que ela usar a fama dele, já que foi ela que ajudou a deixar ele famoso, ou seja, uma total traíra egoísta sem consideração. Gente, a Ariadne Oliver não é assim. Ela é amiga do Poirot e os dois são colaboradores em várias histórias nos livros, como por exemplo A Extravagância do Morto, Os Elefantes Não Esquecem. Então essa parte me pegou, me deixou profundamente chateada nesse filme. Nas histórias da Agatha Christie, que eu saiba, e me corrijam, tá? Me corrijam se eu estiver errada, porque pode ser que eu tenha esquecido, sabe, de algum livro ou algum livro que eu não li, ou que eu li quase todos da Agatha, né? Mas eu não me lembro dela nunca ter enfiado uma faca nas costas do Poirot como ela faz nesse filme. Levar uma personagem tão legal dos livros da Agatha a agir dessa forma, pra mim, foi imperdoável. Quando eu vi isso, eu fiquei boquiaberta, fiquei muito chateada. Foi uma artimanha desnecessária e, claro, quem não conhece as histórias originais, possivelmente não vai nem ligar pra isso, vai ser só mais um detalhe do filme, mas quem conhece tem grande chance de, assim como eu, ficar chateado com toda essa situação. Honestamente, não acho que a Agatha Christie ia gostar desse filme. Não foi essa a história que ela escreveu, embora haja semelhanças, mas elas são poucas mesmo. Você pega, claro, alguns personagens ali, como o detetive Poirot, óbvio, né? A Ariadne, alguns outros personagens, o mote do Halloween, alguns crimes. E é isso. Os motivos não são os mesmos. O culpado no filme é uma pessoa e no livro é mais de uma. Não estamos falando de uma festa de Halloween, sim de uma sessão espírita. Não estamos falando de um suspense apenas whodunit, né, quem fez, e sim de um suspense com aquele terror ali, sobrenatural. Não estamos falando de crimes que acontecem em lugares diferentes e em momentos diferentes na cidadezinha do livro, mas sim em crimes localizados em uma única casa que todos acreditam ser mal assombrada, mas que depois se explica por algo muito terreno, que é um efeito alucinógeno. Fui ao cinema com a melhor das intenções, querendo gostar do filme, porque eu acho maravilhoso que o universo da Agatha esteja sendo redescoberto. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu muitas vezes já defendi o Kenneth no papel do Poirot, porque eu tenho muito respeito pelo trabalho dele como ator. Até aceito algumas poucas mudanças, quem sabe para modernizar as histórias, né? Mas para mim, mudar quase que completamente o roteiro de uma história da forma como foi feito em A Noite das Bruxas, não dá pra perdoar. Por isso que eu tenho que ser sincera, como sempre sou nos meus comentários, nos meus vídeos, nas minhas avaliações, e dizer que eu não gostei desse filme, não sei se vou assistir os próximos, porque
Vai saber, né? Se o Kenneth vai tomar, por exemplo, o personagem completamente pra si e, sei lá, filmar o assassinato de Roger Ackroyd, por exemplo, na Broadway, no meio de uma apresentação do Fantasma da Ópera, enquanto alienígenas invadem o teatro. Do jeito que a coisa tá indo, tudo é possível, né? É isso, deixem aí seus comentários, me digam o que vocês acharam da história. Não me xinguem, por favor, porque não tem problema nenhum discordar de opinião de ninguém, né? Mas sempre com educação, né, gente? E vamos trocar ideias saudáveis sobre essas histórias da Agatha que moram no nosso coração. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para acompanhar todas as atualizações do Literatura Policial. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!